Igreja Bereana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Onde você estiver, meu irmão, seja um lugar abençoado por Deus. Amém? Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, partindo do verso 7. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Pedro, capítulo 4, 1 de Pedro 4, a partir do verso 7. Os irmãos encontraram? Amém. Vou estar iniciando a leitura. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é de saber de cada um dos irmãos que estão aqui que a epístola, quem escreveu foi o apóstolo Pedro. E não há divergência nessa informação, que a autoria é do apóstolo Pedro. Sabemos que o apóstolo Pedro foi um dos apóstolos que andaram com Jesus Cristo. Foi testemunha ocular do que Jesus Cristo fez, dos milagres de Jesus, da providência vindo da parte de Jesus, das muitas vezes a qual Jesus expulsou demônios, trazendo libertação àqueles que estavam cativos. O apóstolo Pedro, segundo o relato de Mateus, partindo do capítulo 4, ele andava pescando junto com o seu irmão André, e Jesus andando no mar da Galileia, vendo aqueles dois homens, Jesus disse para eles, diácono Zalaene, segue-me, e foi suficiente para que aqueles homens abandonassem a vida qual eles tinham e partissem para Jesus, seguindo o nosso Senhor e Salvador. Esta epístola de Pedro aqui, ela entra para nós como uma das epístolas de classificação geral, é uma das epístolas gerais. O apóstolo Pedro, também à guisa de conhecimento, como informação para cada um de nós, ele é aquele homem que negou Jesus, que no momento em que ele foi prensado, ele negou a fé, ele se apostatou, mesmo que foi por um momento, mas ele nega Jesus. Mas o fato dele negar Jesus não mudou o sentimento que Jesus tinha pela vida de Pedro. Porque quando Jesus apareceu, disse, onde está Pedro? Jesus disse, Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? O Senhor conhece o meu coração. Quando você se converter, apacenta os teus irmãos. Glória ao nome de Jesus. Pedro também foi aquele que narrou a vida de Jesus, a história de Jesus, ao sobrinho de Barnabé, chamado João Marcos, qual foi que escreveu o primeiro evangelho, segundo a história, que é o evangelho segundo Marcos, escrito por Marcos sobre a vida de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, irmãos, assim como todos os apóstolos, eles carregavam com eles uma doutrina, um bojo doutrinário. A mensagem que eles carregavam não mudava, era a mesma mensagem. Era a mensagem que levava os pecadores ao arrependimento. É a mensagem do arrependei-vos.
é a mensagem do se convertam, é a mensagem de larga as práticas ilícitas, é a mensagem de que precisa abandonar o pecado. Esta é a mensagem que o apóstolo Pedro pregava, que Paulo pregava, que os pais da igreja pregavam e que os reformadores pregavam, e é a mesma mensagem que eu e você deve levar de encontro aos pecadores, que há salvação para você se você se arrepender dos seus pecados. O apóstolo Pedro, ele escrevendo essa carta, eu vou estar lendo aqui uma introdução aos irmãos sobre as epístolas, a primeira e a segunda epístola a qual ele escreve, a guisa de conhecimento, aos irmãos se situarem que povo era aquele, qual é a data da escrita e também aonde o apóstolo Pedro se encontrava quando escreveu. Tanto a primeira quanto a segunda epístolas de Pedro foram destinadas aos crentes da Ásia Menor, a fim de estimulá-los a uma exultante alegria em face da perseguição. A intenção de Pedro é que a epístola circulasse entre os crentes de herança predominante gentia ou gentílica. Os cristãos que não eram da descendência judaica, não eram os judeus que haviam se convertido, mas os gentios, que estavam na região da Ásia Menor. E a perseguição, que aqui já não era apenas uma perseguição religiosa, pastor Maria, já era uma perseguição também política, porque o imperador era um louco, o imperador era um homem devasso chamado Nero. Então a perseguição ela já saiu do âmbito religioso para o âmbito também político. Amém? Então a mensagem do apóstolo Pedro, ela era de encontro aos cristãos que estavam na Ásia Menor. A intenção de Pedro é que essa epístola circulasse entre os crentes de herança gentílica, em congregações localizadas em províncias do Império Romano, onde o jugo imperial tinha a possibilidade de ser mais severo. Ou seja, o apóstolo Pedro estava orientando os irmãos: se cuida, porque o negócio vai piorar. Mas tem algo bom de Deus para a parte de vocês, de orientação para vocês se fortalecerem uns com os outros. Irmão, diabo não para a igreja. Amém? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A outra igreja não destrói essa igreja. Sabe o que destrói a igreja? Chama-se desunião. Aí destrói. Destrói o seu ambiente de trabalho, destrói a tua casa, destrói a tua família e a igreja também, se não houver koinonia, comunhão uns com os outros. E Pedro está dizendo: se vocês se fortalecerem uns com os outros, vocês vão sair mais fortalecidos dessa perseguição. Aleluia! A perseguição não era algo desconhecido para a igreja, desde a primeira perseguição contra Estevão e a dispersão que se seguiu, até as tribulações constantes experimentadas por Paulo, onde quer que ele fosse. Lembrando os irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele se converte, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, aquela luz raia, Jesus Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daí em diante, irmãos, o apóstolo Paulo passou por uma perseguição ferrenha. E qual era a perseguição que o apóstolo Paulo começou a ter na vida dele? Ele pregava e ninguém acreditava. A mensagem dele era uma mensagem falha. Os irmãos não entendiam. Como pode alguém que até ontem perseguia, agora está pregando? Agora mudou? Saiu da fé judaizante para uma fé que estava sendo propagada em Cristo como Salvador deles. Então o apóstolo Paulo também começou a passar por muitas perseguições. O imperador era Nero, um louco devasso, que estava prestes a explodir Roma, às expensas da igreja. Por conseguinte, o apóstolo Pedro procurou preparar a igreja da Ásia Menor para o desastre eminente nessas províncias orientais, onde a opressão indubitavelmente chegaria, partindo de seu centro de irradiação em Roma, no espírito de um pastor fiel
e de um superintendente de almas, Pedro tenta confortar os cristãos a permanecerem fiéis e firmes na esperança da volta de Cristo. Jesus. Então a perseguição viria, como veio. A perseguição ela segue. Os irmãos, se você for estudar um pouquinho só da história do cristianismo, o primeiro século, o segundo século, o terceiro século, até quase o quarto século, quando Constantino decreta o cristianismo como religião do império, meus irmãos, é cada coisa que os irmãos viveram. Era crente sendo levado para ser queimado em praça pública, sendo queimado para iluminar o jardim do palácio, sendo levado ao Coliseu Romano para ser pisoteado, pastor, para ser comido pelos lobos esfaimados, pelos touros que pisoteavam aqueles irmãos. A perseguição era ferrenha, e às vezes a gente tem que encontrar, hoje, encontrar pessoas que ainda falam que estão sendo perseguidos. Nós aqui no Brasil não vivemos opressão religiosa, e louvado seja Deus por conta disso. Agora vai ver lá os nossos irmãos lá do outro lado, vai ver os nossos irmãos que tem que cultuar em Catatumba, que tem que cultuar às escondidas, em países comunistas, onde não se pode propagar o Evangelho. Nós aqui vivemos uma liberdade religiosa. Você tem liberdade para pregar no trem, você tem liberdade para pregar na rua, você tem liberdade para pregar na tua casa, você tem liberdade para pregar na igreja, é livre. Você pode falar o quanto você quiser, que Cristo tem salvação para o pecador. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus de glória. Jesus está voltando, e Pedro, ele permanece dizendo aos irmãos, fiquem firmes, crendo, Ricardo, que pode ter perseguição, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar para nos buscar. A epístola, ela foi provavelmente enviada de Roma por Pedro. A data era incerta, é algum tempo entre 62 e 69 do ano Domini ou depois de Cristo. Há uma notável afinidade de pensamentos entre as epístolas de Pedro, a epístola de Paulo aos Romanos, a epístola anônima aos Hebreus. Alguns estudiosos, irmãos, sugerem, eu vi pelo menos de 4 estudiosos, sugerindo que Pedro, quando escreve essas duas epístolas, ele tinha como bojo da sua escrita a carta aos Romanos e a epístola anônima aos Hebreus, por conta da data, que a data aos Romanos foi entre 56 e 57, e a epístola aos Hebreus entre 60 e 62. E a data da escrita é de 62 a 63, por conta do bojo doutrinário de Pedro. Eles concordam que ele trouxe alguns ensinamentos para a igreja que estava na Ásia, pautado no que estava escrito nessas duas epístolas. Amém? Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, além de ter que orientar os irmãos acerca das perseguições que estavam por vir, que já estavam enfrentando, pastor, e que eles ainda enfrentariam, se não bastasse, irmãos, ele ainda tinha que combater, mas combater, irmão, ferrenhamente, os judaizantes, os falsos mestres, os falsos profetas, a doutrina do ceticismo, a doutrina gnóstica, e eles tinham que combater, eles tinham que despregar, pastora Maria. Ele, não somente o apóstolo Pedro, como todos eles, tinham que despregar toda doutrina que não convergisse de ensinamento aos irmãos, como o Cristo como Salvador, como há somente um mediador, como há somente um Deus, entre outras das doutrinas que estavam sendo pregadas. E às vezes, no século 21 que nós vivemos, parece que a gente não desprega mais contra isso. A briga é contra o fofoqueiro, a briga é contra o linguarudo, a briga é contra o caluniador, porque Deus vai te arrancar disso, porque Deus vai te causar aquele. Meu irmão, a Bíblia diz que quando você for perseguido, você é um bem-aventurado. Quando falarem mal de você, você é um bem-aventurado. Quando te criticarem, porque criticaram os profetas, falaram mal dos profetas, você é um bem-aventurado, porque os profetas viveram, nós também vamos viver.
então somos bem-aventurados. Então, se a gente tiver que despregar, é contra eles, é contra as falsas doutrinas, é contra os falsos mestres, é contra os falsos ensinamentos, porque as mensagens são essas, pastor. Deus vai te levantar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão, se Deus quiser fazer, Ele faz. Agora, o meu papel e o seu papel é pregar o Evangelho de Jesus aos corações. Amém? Amém. Vamos acompanhar o texto que Pedro escreveu a partir do verso 7. Já como entramos numa parte introdutória, a gente entra aqui agora para entender algumas coisas sobre o que Pedro estava querendo ensinar aqueles irmãos. O capítulo é o 4, como foi lido, a partir do verso de número 7. Que está escrito assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Fim aqui, meus irmãos, é o mesmo que conclusão ou propósito final. O que Cristo disse que aconteceria está prestes a acontecer, ou seja, o final de todas as coisas, com o cumprimento das suas palavras. Irmãos, o que a Bíblia disse que vai acontecer, calma o teu coração, vai acontecer. Por que o espanto? Por que a gente se espanta todos, João? Por conta de coisas que a Bíblia diz que vai acontecer. E a gente fica espantado, a gente fica temeroso, a gente fica com medo de algumas coisas. Jesus disse que vai acontecer, meu irmão. Calma o teu coração. A tua vida não está na mão do diabo, a tua vida está na mão de um Deus todo-poderoso. Nós não servimos a um Deus de pedra, a um Deus de gesso. Nós servimos a um Deus que é invisível, mas porém real. Um Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono e não perdeu o controle da tua vida. Ele não perdeu o controle da tua vida, da tua casa, do teu trabalho, do teu ministério. Ele continua sendo Deus. Ele continua operando, Ele continua libertando, Ele continua visitando, Ele continua renovando, e Ele continua ainda salvando, irmãos. Por que a nossa expressão de medo perante o que está acontecendo? O que aconteceu, o que vai acontecer ainda? É só o começo, irmão, de princípio das dores. Muitas coisas aconteceram e muitas coisas vão acontecer ainda, mas eu tenho um recado bíblico para dar para você. Não se espante, não se espante com nada disso, porque a Bíblia está dizendo que já está próximo o fim de todas as coisas. Aleluia. E aí o que Jesus diz através do apóstolo Pedro aqui escrevendo: sede sóbrios. O que é sobriedade? É lucidez. Sede sóbrios, ou seja, mantenha a lucidez. Mantenha a lucidez. Sejam moderados. Andem com juízo perfeito. Lucidez. Avalie a situação. Seja moderado perante o que está acontecendo. Deixa palavras de ânimo para aqueles que te procurarem. Deixa palavras boas àqueles que te procurarem. Ainda que você não veja mais saída aos teus olhos pelo teu intelecto, você serve a um Deus, aleluia, que tem saída e proporciona milagres aonde não podem acontecer. Seja sóbrio perante o que está acontecendo. Se está enfermo, diga que você vai orar para aquela enfermidade e que Jesus pode curar. Que Jesus pode visitar. Não perca a lucidez perante a situação. Você é um servo do Senhor Jesus Cristo, e você serve a um Deus que é o Deus todo-poderoso. Aleluias. Sede sóbrios, não perca a lucidez, tenha o juízo em perfeitas, seu juízo esteja perfeito. E o detalhe, além de ser sóbrio, além de estar lúcido, além de estar com o seu juízo perfeito, vigiando, orando, meus irmãos. Além de ser lúcido,
além de ser sóbrio, além de estar com o seu juízo em perfeitas condições, intelecto, cabeça, sentimento aqui, sabendo o que está acontecendo, aí tem o lado espiritual, orando e vigiando. Por que nós devemos orar, irmãos, o tempo todo? Se não vigiarmos em oração, certamente, irmão, certamente você vai desviar o teu foco. Se você não tiver uma vida de oração, certamente você vai desviar o teu foco. Por que orar? Nós temos inúmeros aqui textos, inúmeros personagens que nós poderíamos falar sobre oração. Oração é relacionamento. Você só conhece alguém através do falar. Você pode conhecer alguém através de alguém, mas você só vai ser íntimo daquela pessoa quando você tiver proximidade e quando você falar com ela, se manter próximo dela, aí você conhece a pessoa. Aí você sabe das vontades da pessoa, a pessoa sabe das suas vontades, porque oração não é monólogo, oração é diálogo. Você fala e Deus fala, aleluias. Você fala e Deus fala, aí você fala, daqui a pouco você não tem mais nem palavra, aí o Espírito Santo já chega perto de você, aleluias. Aí você não tem mais palavra, aí a lágrima rola, aí você chora, aí o Espírito Santo te consola, aí você vai falando, aí a oração que é 5 minutos, vai para 10, pastor, aí você vai orando, você vai se fortalecendo, aí você vai vigiando, aí você vai se renovando, aí você vai se confortando, aí você vai orando, e a tua oração chega diante de Deus. Aleluias. Bendito é o nome de Jesus, irmãos. E aqui só uma adenda de falar um pouquinho de oração, irmãos. Tem gente que ora 3 horas. Tem gente que ora 5 horas. Tempo não quer dizer nada. Tem gente que ora, mas tem outros que oram 10 minutos. E a oração dos 10 minutos tem o mesmo efeito de 5 horas, porque Deus tem um particular com cada um de nós. Cada um de nós. Porque se for para ficar orando Deus, é isso, as mesmas palavras elas não são mais oração, elas se tornam palavras vãs, repetidas apenas. E Jesus, Mateus 26, verso 41, falando sobre a importância da oração, ele fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Essa carne nossa é tentada todos os dias, irmãos. Ou não? Sim, claro. Você não é diferente de mim. E eu não sou diferente de você. Nós vivemos as mesmas provações terrenas. As mesmas tentações terrenas. Porque a tentação, segundo o Tiago escrevendo, ele diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Nós mesmos somos tentados pela nossa própria cobiça. Que uma vez nós damos lugar ao pecado, cedemos ao pecado. Então a maneira mais sensata de não cedermos às tentações é vigiando e orando, para que não ceda. Não vai por esse caminho de ser muito espiritual não precisa de orar não, irmão. Não vai por esse caminho que eu estou forte não, que eu já sei, que eu já estou firme, que você vai cair. Você vai ceder. Se você não vigiar, você vai ceder à tentação e você vai cair. É vigiando e orando que nós somos fortalecidos para que a gente não venha ceder às tentações. Verdade. A oração é o laço de relacionamento que temos para com Deus. A oração não é um conjunto de repetições, mas uma conversa com o nosso Pai. Mas, irmão Danilo, eu não tenho eloquência, eu não tenho oratória, eu não sei falar bonito com Deus, eu não sei, sabe, como me expressar perante Deus. O meu verbalizar, o meu vernacular não é dos melhores, não é um português catedrático. Eu quero falar para você, como é que você fala com teu pai quando você quer alguma coisa? Seu pai, como é que você fala para ele? É assim que você tem que falar com Deus. Aleluia. É assim que você tem que falar com Deus, que é o teu Pai. É assim que você tem que se portar perante o seu Deus, como seu Pai.
Não precisa pedir licença, Ele é teu Pai. Não precisa de montar script, Ele é teu Pai. Não precisa de montar um discurso para falar com Ele. Vai na simplicidade que Ele conhece o teu coração. Ele sabe das tuas fragilidades. Ele sabe exatamente quem é o Danilo quando não está com o microfone na mão. Ele conhece o Danilo, Ele te conhece. Como você tem que falar com Ele? Como você fala com o teu Pai. A maneira como você se apresenta ao teu Pai. Como você se comunica com o teu Pai. É assim que você tem que falar com Deus. Glória a Jesus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 7 e 8, Jesus está dizendo no Sermão da Montanha, ele fala assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E aí a gente quer ficar montando, pastor Ederson, script para falar com Deus. E Deus já sabe o que eu quero. Deus já sabe o que você quer. Portanto, quando você for falar com Deus, abre o teu coração e rasga a tua alma diante dele, dizendo: Senhor, eu preciso de um trabalho, meu Pai. Senhor, eu preciso de uma cura, meu Pai. Senhor, eu preciso de uma intervenção da tua parte. Eu preciso que o Senhor visite essa área da minha vida, como você fala com o teu amigo, como você fala com o teu Pai que te ama, porque Ele te ama, aleluias. Ainda que as pessoas não te amem, Jesus te ama. Oh, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Então não dá para a gente ficar com palavras repetidas. Eu acho interessante, as pessoas vão orar e levam folha para falar da família, 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 da família. Sabe para que é isso, irmãos? Para ter argumentação para falar com Deus. Para ter como falar: olha, eu orei 35 minutos, eu lembrei de todas as famílias. Isso não é relacionamento. Você montou um script para falar com Deus. A oração é um diálogo seu com o teu Pai. Quando você está numa conversa agradável com o teu amigo, perceba que a conversa vai longe. Você não vê nem a hora passar, porque o diálogo é agradável, é algo que te faz bem. É assim com Deus. Vai falando, vai pedindo, vai agradecendo, vai levando a Ele as suas petições. Quando você vê, você está cheio da presença de Deus. Aleluia. Meus irmãos, deixa eu aqui fazer um breve comentário aqui, ler um trecho aqui do livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, quando ele faz um comentário na escrita de George Muller. A resposta de George Muller, quando foi perguntado se ele orava muito por um jovem pregador. A resposta: algumas horas, todos os dias, e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. Estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadido de que a coisa é justa, continuo a orar até receber. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas e respostas às minhas orações. Espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. Essa foi a resposta de George Muller quando um jovem pregador perguntou a ele se ele orava. George Muller, ele leu mais de 200 vezes a Bíblia, irmãos, sendo que 50 delas foram de joelhos. Antes da sua morte, quando perguntado por um repórter o que gostaria de fazer ainda, ele de joelhos respondeu: ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Pois conheço, aleluias, pouco ainda, glória ao nome de Jesus, da excelência de Cristo. É muito edificante isso aqui, irmãos. George Muller fundou vários orfanatos e cuidou de mais de 10 mil crianças órfãos. Conhecido como apóstolo da fé, ele viveu entre 1805 e 1898. Amém? Então, meus irmãos, quando nós entendemos o que Pedro está dizendo aqui, ele está alertando que o fim está próximo. E o fim é iminente. Eu quero dizer para você: acalma o teu coração. Descansa o teu coração em Deus. Porque Deus tem salvação para a tua alma.
Deus tem a salvação para a tua vida. Bendito é o nome de Jesus. E Ele também orienta os irmãos para que eles sejam sóbrios, lúcidos e vigiem em oração o tempo todo. Essa é a vida do cristão, pastor. Vigiando em oração, com sobriedade, entendendo o que está acontecendo, mas orando e vigiando, porque para que não venha ceder às tentações desse século. Amém? Verso de número 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Uns para com os outros. O que é que pode destruir uma igreja, irmãos? A divisão, irmãos. A divisão. E o que Pedro está dizendo aqui para eles? Gruda um no outro aí, ó. Tem amor para uns para com os outros, irmãos. O que Pedro está dizendo, mas sobretudo tem de ardente amor uns para com os outros. Não é amor do salvo para o pecador. O que ele está dizendo aqui é para a igreja que estava na Ásia Menor. Vocês só vão se fortalecer e sair melhores dessa situação se vocês estiverem juntos, na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma união, tendo koinonia, comunhão uns com os outros. Tende ardente amor uns para com os outros. Pedro insiste, irmãos, ele tendo amor intenso para dar e para receber. E o detalhe, eu estudando esse texto, o verso de número 8 ele diz, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros. Por que amor uns para com os outros, tendo ardente amor? É porque uns precisavam encorajar os outros. Aleluia. O que seria isso? O Ricardo está fraco, vai se fortalecer. Glória a Deus. O Danilo está fraco, Ricardo, você vai se fortalecer. Estou meio caindo, eu vou te ajudar a levantar. Eu estou caindo, eu te ajudo a levantar. Um encorajando ao outro, vamos que vai dar certo. Vamos que Jesus está no controle. Vamos que Jesus está no barco. Vamos que a igreja vai passar por essa situação. Vamos que Deus vai abrir a porta. Vamos continuar orando. Ah, não libertou ainda, eu vou te ajudar. Vamos orar, vamos se ajuntar. Deus vai libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Uns com os outros, encorajam um ao outro. É o que Pedro está dizendo. Amém. O amor para encorajar creio. E para receber o encorajamento. Eu creio. É o que ele está dizendo. Tendo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecado aqui, irmãos, não é no sentido literal, tá bom? Esse pecado aqui é da palavra grega hamartia, que é um pecado, mas no sentido metafórico, que é como se fosse uma ofensa ou um erro. Ou seja, se você me encorajar e eu te encorajar, o amor, aleluia, que está entre mim e entre você, vai cobrir essa ofensa, vai cobrir esse erro. Nós vamos passar por essa situação, vai haver um perdão entre eu e entre você, porque o amor que está entre mim e entre você vai cobrir essa ofensa e também esse erro. Amém? O verso de número 9, Pedro continua orientando sobre a união entre os irmãos. Sendo hospitaleiros uns para com os outros. Termina dizendo sem murmuração. Olha só. Aleluia. Hospitaleiros. A palavra hospitaleiros ou hospitalidade, ela tem uma ideia como reciprocidade. É isso? Recebe bem. Exatamente. Recebemos. Eu tenho que te receber bem. Isso eu estou pregando a Bíblia, irmãos. Tá? Aqui não tem argumento, não. Isso aqui é exegese da palavra, tá? Hospitaleiros, eu tenho que te receber bem. Você tem que me receber bem. Porque você precisa me encorajar. Eu também preciso te encorajar. Sede hospitaleiros, recebam uns aos outros. E o que Pedro está dizendo? Recebe um ao outro, sem murmurar. Olha que coisa, hein? Que pastor bravo, hein? Olha, Júlio, sem murmurar. Glória a Deus. Sem murmuração. A murmuração aqui é a reclamação entre os outros. Quando a palavra murmuração, quando ela é voltada para Deus, é dizer que Deus não é Deus suficiente. Mas no caso aqui é a murmuração entre eles.
entre eles, recebam uns aos outros, acolham uns aos outros, sejam vocês hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Nós podemos ter muitos projetos. A igreja bereana, como muitas igrejas, podem ter muitos e vários projetos voltados, por exemplo, ao evangelismo. Mas se não tiver uma hospitalidade, uma reciprocidade entre mim e entre você, esses projetos não vão sair do papel, irmão. Vai sair do papel. Se não tiver uma união, uma reciprocidade entre eu e entre você, com o mesmo propósito para fazer aquilo, não vai sair do papel, pastor. Aí eu quero fazer, eu e você, nós queremos fazer juntos, mas não tem hospitalidade entre eu e você. Não tem união entre eu e você, e a gente quer fazer as coisas juntos. O que Pedro está dizendo na igreja da Ásia Menor, e o que Jesus está dizendo para a igreja bereana aqui nessa noite, é que nós devemos ser hospitaleiros uns para com os outros, sem reclamar, sem murmuração. Pedro continua orientando os irmãos sobre a união. Aqui ele ressalta a reciprocidade entre eles, a hospitalidade, que acolhessem uns aos outros, servindo uns aos outros, e termina dizendo, sem murmuração. É duro nessa palavra, né? Servos uns dos outros. A palavra servo no Novo Testamento é a palavra doulos, grego, né? Doulos, a palavra doulos, que quer dizer escravo incondicional. Você não escolhe, meu irmão. Você é escravo, querendo ou não querendo. Se você é servo, você é um escravo de Jesus Cristo. Não tem mais volta. Já foi. Ele já te salvou. Aleluia. Glória a Deus. Ele já te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Pedro aqui está dizendo, sirvam uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Vocês devem servir uns aos outros, acolhendo uns aos outros, servindo uns aos outros, recebendo uns aos outros. Fecha a boca. Sem murmuração. Sem reclamação. Duro é, irmãos. Duro é a gente viver em desunião. Mas a Bíblia está nos ensinando aqui nessa noite, através do apóstolo Pedro, que nós devemos ser hospitaleiros uns para com os outros. Amém? Amém. O verso de número 10. Cada um administre. Eu quero que você lê, seu irmão. Administre o quê? Os outros. Aos outros o dom. Peraí, vamos entender esse negócio aqui. Deus te deu um dom. Deus deu um dom, não deu? Para que é esse dom? Para usar para quê? Para os outros. Olha que coisa, né, pastor? Olha que coisa linda, né, Júlio? Não é para minha vaidade, não é para minha soberba, não é para o meu antropocentrismo, não é para eu me aparecer para ninguém, é para servir a igreja, servir dos outros. Cada um administre aos outros o dom que recebeu. Deus, Ele chama cada um de nós, capacita cada um de nós, Ele dá um dom a cada um de nós, para que nós possamos servir na igreja, mas o dom não é para mim ser servido, o dom que Deus me deu é para te servir. Amém? Entendeu? E o dom que Deus te deu é para você me servir. Para você entender, Deus abençoa a diaconisa Laene tocando. É um dom que Deus deu. Ela estudou bastante, mas é um dom que Deus deu e vai capacitando. Ela serve a igreja com dom. Deus deu um dom para o João, para a Natália, tocando. É um dom, é uma capacitação. É lógico que eles se aprimoraram, estudaram, mas eles estão servindo a igreja. Servindo eu e servindo você. Servindo aos outros não é um dom para ele. Ah, eu toco para mim, ah, eu canto para mim, ah, eu prego para mim, ah, eu ensino para mim. Lógico que não. Deus te iluminou, Deus te esclareceu, Deus te elucidou, Deus te capacitou para que você pudesse servir a igreja e, consequentemente, servindo uns aos outros. Encorajando uns aos outros. Pedro trata agora sobre os dons que são concedidos por Deus
não para a vontade pessoal, mas para cumprir sua vontade no benefício de todos. Cada um administra aos outros o dom, como recebeu, como despenseiros da multiforme graça de Deus. O dom é para ser elevado, irmãos. Quem prega, prega, e vai pregando, aleluia. Quem louva, louva, e assim vai louvando. Quem evangeliza, evangeliza, e assim vai evangelizando. Quem toca, toca, e assim vai tocando, vai levando, vai servindo, vai servindo, vai servindo, vai servindo, porque na igreja nós somos chamados para servir, e não para sermos servidos. Então o apóstolo Pedro aqui, ele dá uma orientação aos irmãos da igreja, cada um administre, ou seja, cuide bem dele, cuida do dom que Deus te deu, irmãos, cuida do dom que Deus lhe deu. O que é administrar uma coisa? Como é que você faz com as tuas finanças na tua casa? Você administra as tuas finanças, senão você entra numa bola de neve. E aí como é que faz? Uma bola vai embolando, cartão para lá, cartão para cá, e chegou, bateu. E aí como faz? Parcela um monte de cartão, né, filho? Não. Temos que administrar o dom que Deus tem na minha vida. Por exemplo, mais um exemplo aqui clássico. Eu quero pregar, Deus chama, Deus capacita, mas o mínimo que eu devo fazer como um pregador é ter algum material literário, é ter no mínimo um curso básico de teologia. Eu tenho que administrar o dom que Deus me deu, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar, eu tenho que cavucar, eu tenho que buscar, eu tenho que avaliar, eu tenho que estudar, eu tenho que inferir, porque Deus me deu um dom, mas cabe a mim administrar, e essa administração desse dom é para servir os outros, irmãos, é para servir a igreja, é para um servir ao outro. A mesma coisa quem toca ou quem canta, é o mesmo exemplo, tem que se aprofundar, tem que se instruir, tem que estudar, para o que? Administrar bem aquele dom, aleluias. E assim para que a gente possa servir uns aos outros, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém, meus irmãos, até aqui? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Olha que coisa interessante. Não é o que eu penso, não é o que você pensa. Com todo respeito, irmãos, a vocês que estão sentados aí, os nossos irmãos que acompanham pelo canal da igreja, o que eu penso, a não ser que você me pergunte, aí serve. Porque aqui na igreja, nesse momento em que está sendo exposta a palavra como ensinamento de Deus para você, não importa o que eu penso, não importa o que eu acho, não importa as minhas convicções pessoais. A Bíblia não é uma das verdades. A Bíblia, ela é a verdade. Ela é inerrante. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. No momento que eu estou pregando aqui nesse momento, exatamente agora, você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Você não veio aqui para saber da minha vida, você não veio aqui para saber da minha história, você não está aqui para saber onde eu vou, onde eu ando, o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer. Ou a partir do momento que eu assumi essa tribuna, o meu compromisso é com a verdade da palavra, é falar da Bíblia, é pegar a Bíblia, ensinar a Bíblia, é exortar na Bíblia. Não precisa do meu argumento, como está na carta aos Hebreus, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir. Então o que eu penso, ou o que você pensa, deixa para você e deixa para mim. Agora é hora da palavra. E se nós formos falar alguma coisa concernente à igreja, ou agora que está sendo pregado, que a gente venha trazer um argumento pautado na palavra. Eu gosto de uma outra tradução que está, fale segundo os oráculos de Deus, que também é a mesma ideia de palavra de Deus, ou seja, os ensinamentos de Deus. Fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre, segundo o poder que Deus dá. O que é administrar? Se alguém for administrar,
segundo o poder que Deus dá, porque em tudo Deus seja glorificado. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Ou seja, se eu administro um setor, ou você administre um setor, faça conforme a voz de Deus. Ore, se consagre, para que as tuas ações perante aquele setor que você está administrando, elas sejam conforme a vontade de Deus, para que Deus seja glorificado. Como está escrito, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Ou seja, Deus te dá um poder para que você venha a administrar. Na igreja, não é a minha vontade. Na igreja, é a vontade de Deus. Na igreja, não é a tua vontade. O que permanece é a vontade de Deus. Já pensou? Se fosse dar um microfone para cada um dos irmãos, dizer: irmão, o que você quer da igreja? Ô, irmão, como é que você quer que é o louvor? Ô, irmão, como é que você quer que prega? Ô, irmão, como é que você quer que ora? Quantas opiniões a gente já tem aqui, não é verdade? Por isso que Pedro está dizendo aos irmãos: olha, aquele que administra, aquele que toma conta, aquele que foi chamado para cuidar, aquele que foi chamado para ser cabeça no meio deles ali, ó, administre segundo o poder, João, que Deus dá. Porque se a pessoa administrar segundo o poder que Deus dá, o texto continua dizendo, para que em tudo Deus seja glorificado. Por exemplo, a igreja está crescendo, glória a Deus. Os projetos estão fluindo, glória a Deus. A igreja está aumentando, glória a Deus. Famílias estão sendo visitadas e alcançadas, glória a Deus. O Ministério do Louvor está crescendo, glória a Deus. Os projetos que estão sendo colocados em pauta estão progredindo, saindo do papel, estão sendo executados. Glória a Deus. Ou seja, administre segundo o poder que Deus dá. Para quê? Para que Ele seja glorificado. Amém? Amém? Seja glorificado porque Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aqui nós vemos o cuidado de Pedro, o que diz respeito ao falar e administrar. Quem for falar, que fale segundo a palavra de Deus. E quem for administrar, que seja debaixo do poder de Deus, para que somente Jesus, Ele seja glorificado. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, a orientação aqui de Pedro, dentro de um contexto geral, era que aqueles irmãos permanecessem unidos, que aqueles irmãos permanecessem juntos, por conta das provações que já estavam vindo e que ainda viriam, pastor. Mas Pedro orienta eles: amem uns aos outros, encorajem uns aos outros, recebam uns aos outros, sem murmuração, permaneçam fiéis, vigiando em oração. Aquele que for administrar, administre debaixo do poder que Deus dá. Se for falar alguma coisa, fale da palavra de Deus. Irmãos, aqui só para a gente concluir. O mundo já é duro demais. A vida já é dura demais para com todos nós. Se for para abrir a tua boca, abra a tua boca para abençoar alguém. Abra a tua boca para trazer ânimo para alguém. Já basta as desgraças da vida, as desgraças do mundo, para que eu e você sejamos promotores de desgraças. Se for para você falar, se for para você levar alguém, leve palavras de amor, de ânimo, de salvação, de cura, de um Deus misericordioso, de um Deus que ama, de um Deus que abre porta, de um Deus que visita, de um Deus que restaura, de um Deus que levanta e de um Deus que morreu na cruz do Calvário e que a porta da salvação está aberta para todos aqueles que se arrependerem dos teus pecados e confessarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Amém, meus irmãos? Que Deus seja glorificado. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Glorifica a Deus.